Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre soja. A nossa convidada é a doutora Ana Cristina Yurraz. Ela é doutora e pesquisadora da EPAMIG nesse assunto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Ana Cristina. Obrigada. Então nós vamos começar falando desse melhoramento, dessa pesquisa que você tem feito, do melhoramento da soja dentro da alimentação humana. Quais são os benefícios que já tem demonstrado nessa pesquisa? A soja é um alimento rico, em proteínas. Ela tem o dobro de proteínas em relação ao feijão e a gente está desenvolvendo cultivares com sabor mais suave, porque um dos principais limitantes do uso da soja é o sabor, que o brasileiro não está acostumado, esse sabor exótico da soja. Então a gente já desenvolveu cultivares com uma coloração próxima do feijão, até a amarela, que o pessoal já conhece, também diferenciada, porque ela possui o sabor diferenciado, uma facilidade de cozimento mais fácil do que a soja comum. Antigamente a pessoa ia cozinhar soja e já falava assim, não, soja é muito difícil, tem que deixar de molho, tem que tirar a casquinha, a panela de pressão pode entupir. Então era muito trabalhoso o processamento da soja. Hoje não, hoje a gente já tem essas cultivares que o preparo dela é mais fácil, ela tem todos os componentes das outras, que é o dobro de proteínas, como eu estava falando. A soja de coloração marrom, ela tem mais ferro ainda do que a amarela, possui muitas fibras, poucos carboidratos, lipídios, que a gente também necessita de lipídios para fornecer energia, e as isoflavonas, que é o que traz benefícios, para a nossa saúde. Então nós vamos apresentar aqui, você estava falando em cultivares, em coloração, nós temos algumas amostras. Aqui você tem uma do seu lado que a gente pode aqui comparar e você explicar para nós a diferença dela. Aqui tem uma marrom, tem essas que tem praticamente a mesma coloração, mas elas têm um tamanho do grão diferente, E todas são utilizadas para os benefícios da alimentação humana. Mas qual que é a diferença das três aqui, por exemplo? Essa amarela, ela foi desenvolvida especialmente para alimentação humana. Então, a nomenclatura dela é a BRSMG 790A. Então, esse A indica, que ela foi desenvolvida para alimentação. Mas quando eu vou procurar, por exemplo, para comprar, eu chego lá e olho na embalagem, tem essa referência? Não, então, as cultivares, é uma nomenclatura do programa de melhoramento, que no nosso caso foi desenvolvido uma parceria entre Embrapa, EPAMIG e Fundação Triângulo, e dentro das linhas de pesquisa a gente tem essa linha para alimentação. Mas nós desenvolvemos uma marca que é a Soja de Minas. Então essa marca Soja de Minas a gente já tem como uma referência que ela é para alimentação. Então a empresa que for comercializar a soja, ela vai colocar no rótulo, na embalagem, esse símbolo. Símbolo da soja de Minas. E aí a gente já fez até duas submarcas. Para amarela é a FitSoy e para marrom a NutriSoy. Então vai ter esse selo indicando que essa aqui foi desenvolvida para alimentação e é do nosso programa. Se daqui a uns 2, 3 anos eu desenvolver, na parceria nós desenvolvermos uma cultivar amarela com um ciclo diferente, mais reduzido no campo, a gente vai trocar. E o consumidor não precisa saber que outra cultivar, mas o benefício vai ser o mesmo. Essa terceira aqui, por exemplo, não está dentro do seu programa de pesquisa, mas ela também está no mercado como para consumo humano, para alimentação humana. Isso. Na verdade, todas as sojas podem ser utilizadas na nossa alimentação. O que vai diferenciar, principalmente, é o sabor. O sabor da maioria das cultivares, ele é mais forte. Esse aqui já é mais suave, porque facilita a aceitação do brasileiro, que a maioria das pessoas são exigentes no paladar, no sabor, não aceitam qualquer soja para preparar. Então, antigamente a gente ia preparar a soja, tinha que ter um trabalho maior, aquele problema de casquinhas, que soltava muito, e essas duas já não tem isso. Essa aqui eu não conheço, não posso falar, Mas uma diferença já visual aqui é a cor do hilo, que é essa parte central do grão, Ele é totalmente amarelo da cor do tegumento. Já nessa, ele é levemente cinza, um marrom claro. Então, na hora que esse grão é cozido, a aparência já modifica um pouquinho. Ele não fica 100% uniforme,
Bom, nosso programa ele não é de receita, mas nós temos que falar sobre isso até a título de informação. Você falou aí na questão do cozimento. Isso é muito importante para a dona de casa, para quem, né, está cuidando da alimentação e que gosta do produto soja. Essa marrom aqui e essa daqui, ela não tem a casquinha. Então, o que é feito hoje, por exemplo, quem consome, igual eu gosto muito da salada de soja, a gente coloca de molho algumas horas antes, depois vai para a panela de pressão, tem aquelas casquinhas. Essa aqui não precisa também desse processo? Isso, na verdade, assim, ela tem a casquinha, mas ela não vai soltar. Então, dependendo do que você for preparar, não precisa, né? Se você for fazer somente ela cozida, você já pode jogar direto na água fervendo e já coloca na pressão e ela já vai cozinhar sem soltar a casca. Se você quiser economizar o tempo de cozimento ou for preparar de uma outra forma, que não seja só ela cozida, por exemplo, a soja marrom junto ao feijão, aí você pode fazer que nem se fazia com feijão, deixar de molho, né, dar aquela lavadinha, deixa de molho, depois cozinha na pressão para eles cozinharem com um tempo mais ou menos próximo. Porque a soja ainda leva um tempo um pouquinho maior do que do feijão para o cozimento. Bom, nós sabemos, né, historicamente, que a soja entrou no Brasil lá por cerca de 1800, 1882, que ela veio dos Estados Unidos. Aí você coloca para nós que até hoje o brasileiro não absorveu esse sabor. O que falta no mercado? Como é que está o mercado da soja? A gente tem trabalhado, né, com uma empresa que está embalando essas duas, mas elas estão apenas ainda, né, em um supermercado local, né, em Uberaba. Então, precisa divulgar mais essa soja, porque o pessoal, quando conhece, eles ficam muito interessados, né, porque o preparo é mais fácil, o sabor é diferente. A seleção dos grãos leva a grãos de tamanhos maiores para o desenvolvimento das cultivares, né. E outra coisa também que eu acho que seria interessante o mercado estar absorvendo seria uma empresa começar a produzir o extrato dessa soja. Que você vai, hoje no supermercado tem vários extratos, a cultivar que eles utilizam são as convencionais, né, que o sabor é mais forte, então eles utilizam muito aditivos. Esses aditivos, né, o ideal é que você utilizasse menos. E como essa soja, o sabor é mais suave, se uma empresa, né, fosse produzir esse extrato a partir dessa soja, ela utilizaria menos produto químico. O que nós podemos fazer? Existe uma variedade de receitas, né? O que é mais comum? O que o brasileiro, especialmente o uberabense, faz em termos de soja? Você tem esses dados dentro das suas pesquisas? Eu vejo que o pessoal gosta muito de fazer a salada, né? Mas ainda com uma outra cultivar que não tem tanta característica boa para alimentação, né? Como essas aqui. E essa marrom, a gente tem mostrado o tropeiro, que o feijão tropeiro utiliza a mesma receita, só que você troca o grão do feijão pelo da soja. Na hora que substitui o grão do feijão pelo da soja, o pessoal não vê a diferença e ele é mais fácil de preparar, porque o feijão, ele ainda solta, né, ele sim, começa a desmanchar um pouquinho, e a soja não. Então o tropeiro fica mais bonito, feito com soja. E então mais nutritivo. É possível até, então, confundir com o sabor do feijão da soja. Quem não conhece não vai diferenciar. Isso. É mais nutritivo? Quanto por cento de nutrição? Você tem esses dados? A proteína, né, vai ser o dobro, porque ela já tem o dobro de proteínas do que o feijão. E essa, especialmente, ela tem mais ferro ainda do que o feijão. Ela chega a 13 miligramas, enquanto o feijão 5, 6, 8, né? Depende da cultivar, da época de plantio. Então ela é bem mais rica em ferro. E outra receita que a gente recomenda bastante é que o brasileiro gosta muito do feijão com caldo. Então você substitui metade do feijão por soja. Na hora que faz essa substituição, você está enriquecendo o prato com proteína, fibra, ferro, e não está mudando o modo de preparo. Então você vai ter o caldinho do feijão, porque a soja ela não tem o amido. Ela não vai dar aquele caldinho que o feijão dá, né, que é o carboidrato do feijão. Então você cozinha ela sozinha, você não tem caldo. Junto com o feijão você vai ter. Então essa proporção de 50% é interessante para para ser um prato comum ao brasileiro. Então a gente recomenda bastante esse modo de preparo. Tem trabalhado muito dentro dessa pesquisa, eu até vou citar aqui que você trabalha com melhoramento vegetal, né? E
dentro desse aspecto da alimentação humana, mas como tem se falado muito nos animais, em proteção dos animais, né, nesse cuidado com o animal, existe algum estudo para os animais serem alimentados com soja, por exemplo, o cachorro, o gato? Não faz parte da nossa pesquisa, mas a gente sabe que a proteína da soja é uma proteína que é quase igual à da carne, né? É muito parecida, são apenas 2 aminoácidos, que é uma proporção um pouco menor, e é muito utilizada, né? Principalmente devido ao seu custo. É uma proteína de valor mais acessível do que de origem animal. Doutora Ana Cristina, existem também estudos e pesquisas ou recomendações, que eu quero saber se são comprovadas cientificamente, que é uma recomendação para as mulheres ingerirem mais soja ou derivados de soja, né, que pode atuar como repositor hormonal na época do climatério e da menopausa. Isso tem procedência? Sim, a soja ela possui isoflavonas. Então essas isoflavonas, né, auxiliam na reposição hormonal e a reduzir os sintomas do climatério. A Anvisa, ela diz que a gente tem que consumir, já é comprovado, né, 25 gramas de proteína da soja diariamente. Então, isso vai equivaler a umas 3 colheres de sopa, então não é uma quantidade muito grande do grão, né? Porque essa proteína, a isoflavona está na proteína, a gente vai conseguir reduzir o colesterol ruim, que isso também já é comprovado, a Anvisa reconhece isso. E os outros benefícios, tem diversos estudos que falam sim, que auxilia, né? Mas quando a gente divulga os benefícios da soja, tem muito ainda controvérsias, porque alguns, inclusive médicos, dizem porque tem algumas características que não são boas. Mas nisso o feijão também tem, então é um modo de preparo, né? A gente não vai consumir em excesso. Então, para redução, né, do colesterol, é comprovado. Mas as isoflavonas, sim, para as mulheres. Geralmente é na faixa etária de 50 anos que a mulher é acometida pelo climatério. E ela deve começar a ingerir esses produtos quando, apesar de ser médica, mas atua na área enquanto doutora e pesquisadora. A gente já assistiu palestras, né, de pessoas renomadas no assunto. Quanto mais cedo você iniciar o consumo de soja, melhor. Porque você vai estar absorvendo, né, essa isoflavona de modo gradual e vai estar trazendo os benefícios já para outras características, como a redução do colesterol. Então, se você comer sempre, né, recomendado 25 gramas da proteína, isso já vai te trazer benefícios sempre. E os benefícios que tem para quem pratica esporte, porque existem também algumas receitas que é voltada para a prática esportiva, né, do consumo da soja. A soja ela possui muita proteína, né, chega a ser 40%, é o dobro do feijão. Quer dizer, naquele grãozinho ela tem 40% de proteína. É um alimento que não tem mais caloria em relação aos outros grãos. Tem os lipídios que fornecem energia, né, que principalmente quem vai praticar o esporte necessita. Possui muitas fibras, tem bastante ferro, então é um alimento que auxilia, né, na reposição, não sei se seria o termo muscular, né, mas tendo as proteínas, as fibras, os lipídios que fornecem energia. E pode ser consumido todos os dias? Sim, pode. Doutora Ana Cristina, também existe, por exemplo, as pessoas falam, existe o leite de soja, né? Eu posso até falar que eu tenho um filho que tem há 23 anos, ele foi diagnosticado com uma intolerância à lactose pelo Dr. Gamaniel e passou a usar leite de soja. Hoje parece que esse conceito mudou. Existe o leite de soja? Na verdade, o leite a gente está associando porque é um líquido branco, né? Mas na verdade é um extrato da soja. Leite a gente sabe que é de origem animal. Mas esse extrato de soja é muito utilizado nesse caso da intolerância à lactose. E a criança, então, ela consegue, né, repor aquela proteína que teria no leite pela soja. E já com um teor de gordura mais reduzido, trazendo benefícios também.
Ele é comercializado ainda com o nome de leite, né? Isso não deveria ser mudado, então, para extrato de soja? O correto é o extrato de soja. Aqui na prefeitura a gente tem o CEPA, né? Centro de Excelência em Produção de Alimentos. Eles já fizeram um teste com a nossa cultivar amarela e o extrato obtido, que eles fizeram o suco com sabor, foi o mais aceito pelas crianças. Eles já fizeram esse teste em comparação com a soja convencional que eles utilizavam. Esse leite, esse extrato também evoluiu bastante dentro desse melhoramento, porque há 23 anos, como eu citei, existia no mercado que era dessa coloração marrom. Agora já existem vários que têm até sabores, né, disponível. E não é utilizado só para quem tem intolerância à lactose atualmente. Para quem quer ter uma qualidade de vida melhor, isso não tem nenhuma contraindicação. Não, é um alimento saudável, né? Tem proteína também. Dependendo da cultivar que eles utilizam, o sabor já é mais suave, então vai colocar menos aditivo químico. E a gente espera ainda que a nossa seja utilizada industrialmente para a produção do extrato, né? Porque é um extrato bem saboroso, suave. A gente já fez várias degustações utilizando o suco de maracujá, né, para virar um suco à base de soja com maracujá, e a aceitação é muito boa. Então vamos falar agora sobre a carne de soja. Como é que é feita essa carne de soja? Como é que é esse processo de carne de soja? A carne de soja, ela é só proteína. Então o grão, né, eles retiram o óleo industrialmente. O que sobra ali vão extrusar, né, para dar aquele formatinho que a gente conhece dessa carne de soja industrializada. Mas ela já não é tão completa como o grão. Então, o ideal seria o consumo do grão, ao invés dessa proteína, que é só proteína. Já tirou a fibra, tirou os outros nutrientes ali da soja. E tem a ver com a carne, ela está congelada, porque ela também, o preparo dela não é assim imediato como uma salada, como um feijão tropeiro, né? Ou pode ser em relação ao grão, o grão a gente pode cozinhar e congelar. E em porções menores, né? E na hora de preparar uma salada, ou mesmo se for a marrom junto ao feijão, é só descongelar e fazer o preparo normal. A gente pode fazer assim, né? Na panela de pressão e depois armazenar em porções menores. O Brasil é um grande produtor de soja, né? Minas Gerais também. Mas ainda tem muitas doenças, né? Que vocês que estão lá no campo, você que acompanha de perto, quais são as principais doenças assim, que tem que ser combatida, tipo a ferrugem? A gente já no melhoramento, a gente já procura desenvolver cultivares com alguma resistência a doenças. Então, as principais doenças bacterianas, né, a cultivar já tem que ter. A gente está tentando inserir o gene de resistência à ferrugem, que já existe. Então, quanto mais resistência tiver, melhor. Mas não é possível, né, a gente inserir todos esses genes de resistência, porque senão a planta não produz, ela gasta energia para produzir, para ter a resistência. Então, a gente tem cultivares já com resistência a bactérias, a alguns fungos, ao nematóide, que também é uma doença importante, né, ela fica no solo. E a ferrugem a gente está inserindo também, não é a ferrugem hoje a gente já consegue controlar, né? No início a gente ainda não conseguia, então as perdas eram maiores, ela já está mais controlada. Agora tem a questão das pragas também, né? A gente está esse ano já com receio da helicoverpa, que é uma lagarta mais resistente à aplicação de inseticidas. Então ela vai causar um prejuízo maior no campo. O efeito, né, do produto vai ser mais lento, que ainda não é uma lagarta conhecida assim, que tem todas as pesquisas. Então isso é um problema sério na agricultura. E esse ano a gente já sabe que ela já está se espalhando mais. Você tem o índice da área plantada em Uberaba? Qual é o índice desse plantio em Uberaba? Em Uberaba eu não sei te dizer esses dados ainda, né? Porque a gente começou o plantio no final do ano, então ainda não tenho acesso a esses dados. E qual que é a população que mais adere à soja, que tem mais facilidade para consumir? Quando você fala em culinária assim mais exótica? Olha, a gente já fez mais de 5.000 avaliações com o público, né? A gente monta e leva alguns pratos. A gente verifica que a idade das pessoas, principalmente acima de 60 anos, é muito maior. Na aceitação? Na aceitação. As crianças também gostam e os adolescentes são os mais complicados. Por que será?
Eu acho que eles são assim, um coleguinha fala, não gostei, aí já 10 falam que não gostam. Então ele já tem mais preconceito. Sem passar pela experimentação. Sem. Então os adultos que estão buscando uma alimentação saudável, e principalmente os idosos, eles estão bem assim, eles não têm aquela barreira para conhecer e dizer que não, a gente gostaria de ter sim esse produto, fazer em casa, né? E como que está a questão dos transgênicos nesse cultivo e melhoramento da soja? Hoje, a maioria da produção de cultivares e de área plantada é de transgênicos. Mas a nossa soja para alimentação humana, ela ainda é convencional. Você me perguntar, mas por que o transgênico vai trazer, né, não vai ser benéfico à saúde? Não. Mas a primeira coisa que eles perguntam quando alguém vai fazer uma degustação, é transgênica? Então seria uma barreira a mais ao consumo, ou mesmo até conhecer o produto, né? Que o pessoal tem muito ainda preconceito. Então a gente não colocou, ela não tem gene de transgenia, mas é uma dificuldade no futuro, porque a maior parte da produção é de transgênicos. Então quando tem uma contaminação, já essa produção toda é perdida, porque a gente faz análises, né? Se der para alimentação 1% de contaminação por transgênico, o alimento já não é aceito. Então, simplesmente para não ter essa barreira de consumidor, porque a gente não trabalha com o transgênico na alimentação. O pesquisador ele tem que ter esse olhar muito apurado e muito afiado, porque você dá uma resposta, né, que se torna algo científico. Então, não pode existir a pressa, mas uma expectativa existe, né? E qual é a expectativa de vocês, pesquisadores, em relação a esse consumidor, ao aumento desse consumidor? A gente espera que, né, com a busca de uma saúde, o pessoal está buscando por ter mais saúde, que as pessoas comecem a utilizar a soja no dia a dia, não só na forma, né, do extrato hoje, que é o suco industrializado, que está muito fácil, né? Você vai no supermercado, compra. Mas vem na caixinha, vem na né? caixinha, põe na geladeira nada. E pronto. Mas ali tem aditivo químico, né? Você não tem todas as qualidades ali, todos os componentes do grão. Mas fazer uma salada, fazer um tropeiro, ou principalmente a soja com feijão, é uma coisa de fácil preparo. Então, se a gente consumisse a soja mais, nem que fosse 2, 3 vezes na semana, né? Não precisa ser diariamente, já ia estar melhorando a nutrição aí, né, da população. E uma coisa que a gente visa e a gente espera que consiga é inserir essa soja na merenda escolar. Porque na merenda escolar você pode estar reduzindo o custo, aumentando o teor de proteína, nutrientes, ferro, né, melhorando aí a mistura, né, para as crianças, principalmente de creches, idades mais novas, né, que ainda se alimentam com a merenda escolar. Você é pesquisadora aqui da IPAMIG, do Triângulo e Alto Paranaíba, né? Uhum. Quando você fala nessa inserção, é preciso que exista também um projeto e um trabalho de ações públicas, de políticas públicas, na verdade. E existe alguém junto a vocês que esteja fazendo este trabalho de inserir as políticas públicas? A gente já fez reuniões com o prefeito de Uberaba, o secretário da Agricultura em Belo Horizonte. Nós fizemos uma reunião lá na cidade administrativa, mostramos os benefícios, levamos pratos para as pessoas verem que realmente o sabor é suave. Porque não adianta eu falar, esse produto aqui é maravilhoso, a pessoa vai comer e falar, é amargo, é ruim, não gosto. Então a gente já mostrou isso. E aí a gente está esperando, né, essa iniciativa de realmente ter alguma lei, alguma coisa para nos favorecer, assim, né? Vamos colocar uma porcentagem de soja na alimentação. A gente está ainda aguardando, mas a gente já fez algumas articulações nesse sentido, né? Bom, como o programa Movimento é uma produção da Câmara Municipal de Uberaba, né? E nós temos aqui na Câmara uma comissão ligada à saúde. Nós temos também a mesa diretora deste ano, 2014, ele está constituído, o presidente é o Elmar Humberto Goulart, o vice-presidente é o Paulo César Soares Ouchina, e nós temos na secretaria o vereador João Gilberto Riposati e a vereadora Denise Max. O vereador João Gilberto Riposati também é um colega seu da IPAMIG, né, e é um grande defensor das pesquisas, inclusive da soja.
Então, ao falar isso, né, eu quero dizer que a Câmara Municipal está sempre aberta, como é dito popularmente, é a casa do povo, né? Para você estar buscando esses apoios. Eu acho que teria aqui como dar essa sustentação aos seus projetos. Eu até esqueci de comentar, o vereador Riposati a gente já fez um projeto em parceria, né, com a prefeitura. A gente já fez um trabalho de 1 ano e esse ano a gente provavelmente vai prorrogar esse projeto, né, com uma verba que auxilia nas nossas avaliações de degustação. A gente equipou uma cozinha na Ipamig para desenvolver esses pratos de soja e o vereador Riposati nos auxiliou nisso. E essa cozinha aqui é equipada para auxiliar nos pratos de soja que você está falando, ela é aberta ao público, o público pode ir lá conhecer? Quem tem interesse pode ir lá conhecer, pode degustar ou é fechado? Na verdade a gente não tem pessoal para estar lá o tempo todo. Então a gente ainda pretende fazer alguns cursos para a comunidade mesmo, né? Como o nosso espaço é restrito, abrir um número limitado de vagas e dependendo da procura, né, abrir várias vezes esse curso para mostrar os pratos básicos, né, como é que se prepara, as vantagens da utilização da soja. Então seria um passo bem grande, que é uma capacitação para as pessoas, né, fazer na sua casa, para consumo próprio, né? Para quem tem restaurante, de repente também é um nicho de mercado. É essa a pretensão de vocês? Sim, para melhorar, né, o consumo, a pessoa pensando na sua nutrição e expandir ainda mais, né, a divulgação. Bom, você viu que a soja ela traz grandes benefícios e nós conversamos com a doutora Ana Cristina, que é uma pesquisadora, né, na alimentação humana através dos produtos da soja e os derivados da soja, né? São muitos produtos derivados da soja, além do grão, além do extrato que nós falamos, tem mais? Sim. Com o extrato a gente pode produzir o tofu, né, que é o queijo de soja. Então esse tofu ele pode substituir o queijo normal para quem tem intolerância à lactose ou mesmo quem quer consumir vamos dizer, né, um queijo mais saudável, sem a gordura. Ele não tem aquela textura de um queijo, né? Ele não vai derreter como um queijo de origem animal, mas ele substitui bem, né, nessa questão de ter teor de proteínas, a aparência, né, quando ele fica mais branquinho um pouco. É possível sim. Aí a partir do tofu a gente pode fazer um patê, uma pasta para utilizar no pão. A soja, ela pode ser, depois de cozida, também formar um patê. Pode utilizar os grãos para preparar o patê. Aí o patê você pode fazer sabor de alho, azeitona, como a criatividade sugerir, né? Que aí é um modo mais fácil do consumo. Os orientais gostam muito da soja fermentada. Tem miso, shoyu, né? Isso aí a parte industrializada a gente já não faz, né? Mas tem várias opções sim. E outra coisa que é fácil é a farinha. A farinha de soja, principalmente das nossas cultivares, ela é simples de ser, né? Torra o grão e moe. Então essa farinha você pode utilizar no preparo de pães, de bolos, ou acrescentar normal, no forno. No forno? Normal. Então ela fica com saborzinho até de amendoim, fica bem saborosa. Quem gosta de colocar uma farinha no feijão pode colocar um pouquinho da de soja. Fazer uma farofa. A farofa. E o nome, né, que a gente chama dessa farinha é quinaco. Então é um dos primeiros produtos à base de soja mais completos e fáceis de preparar, que é muito fácil a gente utilizar na nossa dieta também. E essa pode ser de todo tipo de cultivar, como você falou, todo tipo de grão. Todos a gente pode fazer, mas o sabor vai ser diferente de acordo com a cultivar. Então essas para alimentação o sabor fica mais agradável, né? Bom, nós conversamos com a doutora Ana Cristina Yuhas, que é pesquisadora da Ipamig no melhoramento da soja. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa Movimento. Obrigada. Obrigada por sua audiência e até breve.